filha dele também. A filha e o genro. A filha dele, a filha e o genro te entregaram a carta de novo. A filha dele, ele está escutando, ele tá assistindo. Desculpa, mas dá vontade de falar, cara, se nem sua filha e seu genro quer ficar com vocês, acho que eu quero. Ele tá assistindo ainda, papai. Eu vou colocar aqui o irmão Edson Quintino. Fala, Edson. Você tá sem áudio, viu, Edson? Você precisa abrir o áudio. Vamos lá. Graça e paz, meus amados. Graça e paz, tá tudo bem? Você não é da CCB, né? Fui até hoje. Hoje entreguei a minha carta de renúncia. Ah, hoje você entregou sua carta? E você tinha algum ministério? Músico, 25 anos. E por que você entregou? Questões teológicas, irmão Josafá. Fizemos assim, desde quando nós batizamos, né? Sempre via alguma coisa que eu não concordava com a CCB, né? Mas assim, não tinha estudo para se aprofundar do que na minha ideologia. Por exemplo, questão de salvação. Espera um pouquinho, deixa eu pedir meu menino baixar o som dele aqui. Filho, baixa o som. Questão de salvação, só nós que vai para o céu, só nós que é os salvos de toda a terra. Que mais? Questão do batismo salvífico, questão da Santa Ceia. E assim, cara, a gente entrou nos estudos agora, recentemente, e começamos a aprofundar, né, nos estudos e saber realmente, né, se tem fundamento o que os irmãos defendem. E, infelizmente, chegamos na conclusão que nós não conseguimos mais cultuar a Deus dentro da congregação. Não conseguimos mais. E hoje chegou o fim, né? Entreguei minha carta hoje às 6 horas da tarde. Nosso encarregado local também, sua esposa e instrutora também, e minha esposa também. Uma cidade com 150 membros. Aonde que é a região, irmão? Da onde que é a região? Santo Inácio, Paraná. Ah, é Paraná. Então você está saindo por questões teológicas, né? Então é a questão sobre soteriologia, salvação, essas coisas, né? Exatamente. Que nós não concordamos, né? E acaba assim, fica difícil nós cultuar a Deus num lugar onde a gente pregações eloquentes, pregações, profecias que jamais se cumpriram e talvez nunca vai cumprir. Então, cara, chegamos num jeito que não dá mais. Não dá mais. As pessoas estão falando que seu áudio está um pouco baixo, tá? Se você puder falar um pouco mais perto do microfone, tá? Para ficar melhor. Então, isso é bom, tá? A pessoa sair por questões bíblicas é um avanço muito grande. É que tem pessoas que saem por algum problema lá dentro da CCB. Essas pessoas vão procurar uma igreja igual ou vão acabar voltando para a própria congregação que está no Brasil. E aí é perca de tempo essas pessoas saírem, né? Você ouviu a pregação de hoje aqui que eu coloquei, o Edson? Você chegou a ouvir? Não, eu não cheguei. Eu cheguei aqui e já fui entrando já, que eu sei que os seus, como se diz, as suas sínteses que você levanta aqui é sempre as mesmas na questão das profetadas, então a gente já tem noção de como é que é. Irmão, hoje foi pregado que Jesus não existia, ele estava dentro da barriga de Deus, ele morava dentro das entranhas de Deus, e Deus um dia resolveu falar com Miguel e mais alguns anjos. Ele tava batendo um papo lá e ele falou: não, vamos destruir tudo, cansei, eu vou destruir tudo. Aí de repente alguma coisa falou dentro das entranhas dele: não, peraí, né? Vamos salvar, tipo um ronco, uma coisa que fala dentro lá da barriga de Deus. Foi aí a primeira manifestação, tá? Que Deus está fazendo ali, né? Então, o que você acha disso, irmão? Isso é possível? Se encontra isso na Bíblia em algum lugar? Ô, Josafá, no meu ponto de vista, esse tipo de pregações, esse tipo de teologias loucas aí, cara, é algo que a pessoa não tem uma explicação e ele imagina, cara, ele viaja. Ele viaja, né? Tipo assim, ela não estuda a Bíblia, né? E ela imagina que é algo assim e ela manda, não tá nem aí, cara. Não
Tá nem aí. Isso aí é o que nos mata, é o que não permite nós cultuar, né? Recentemente aqui, o camarada deu uma profetada que o camarada ia viver, o cara tava doente, com poucos dias ele morreu, cara. Isso tem demais na CCB. É normal isso aí, isso é direto. Mas você acha que o Braz vai chamar a atenção dele por ter pregado uma heresia tão grande assim? Não. Você acha que Hoje na conversa com o nosso cooperador, né, ele até falou assim, eu falei sobre questão de batismo, entre vários assuntos, aquele que quis me saber qual que era, né? Entre vários assuntos, eu falei, mas você viu que o Braz tá mudado, né? A gente já mudou uns 20%, né? O Braz já tá aceitando o batismo de outras igrejas, né? Tá podendo trabalhar aí com a questão aí dessa... Calma aí. Isso aí é uma coisa importante. O Braz está aceitando mesmo o batismo das outras igrejas? A pessoa pode congregar agora, ter liberdade no culto, testemunhar, tudo. Ele pode ser levantado para o ministério sem nunca ter sido batizado na CB? Pode isso? Então, calma, deixa eu complementar. Sim, vai lá. Aí ele falou que tá mudando, né? Que tá aceitando e tal. Eu falei, meu irmão, eu sou muito sincero, Josafá. Eu sempre fui muito sincero no meu sentimento, que eu sinto eu falo, cara. Se eu tiver errado, tudo bem, me perdoa, mas é isso. E eu falei, meu irmão, a única coisa que eu vejo desses ensinamentos que veio aí foi uma máscara, pra mascarar e querer calar a boca dos críticos, porque isso daí não existe. Esse ensinamento que dão uma vez por ano, dá uma vez, lê, ninguém entende mexerica nenhuma e entra no esquecimento. E aí, para os críticos, vai ver, os críticos procuram. Mas você falou assim, assim pro cooperador? Desse jeito? Desse jeito, com essas palavras, nem mais nem menos. Eu falei... Agora ó, que ele tá assistindo, hein, Edson? Ó, que ele tá assistindo aqui, hein? Acho que não. Se ele tiver, eu repito pra ele, tranquilo, nossa amizade, eu falo assim, uma coisa é uma coisa, eu já falo, meu amor pela Irmandade vai continuar o mesmo, eu amo a Irmandade, eu amo, isso aí eu não tô falando com hipocrisia, eu amo, 25 anos, e aqui eu era aquele cara do Só Glória, não sei se você já viu alguns vídeos, Só Glória, o culto aqui foi Só Glória, o ensaio foi Só Glória. Então, eu sou o cara que animava, animador de torcida, digamos assim. Então, assim, todos têm um carinho enorme por mim, eu tenho por eles, cara. Mas o meu problema foi teológico, eu não consigo cultuar, e eu preciso cultuar a Deus. Eu tenho essa necessidade. Faz quase um ano, cara, que eu não consigo cultuar. Entendeu? Porque eu chego lá, toco o cozinho, a gente sente a presença, na hora que chega na hora da testemunhança, ou na hora já da oração, aí começa a exaltar. Essa obra 3 vezes santo, e que não sei o que, cara. Então assim, aí começa a exaltar a instituição, e eu fico pé da vida, cara. Aí já me tira toda a concentração, aí já acaba o culto pra mim. Aí chega a palavra, enfim. Lê 23 de Salmo, a igreja vai à loucura. Opa, hoje tem. Ninguém entende nem o significado do 23 de Salmo. Então... É bem triste. Quando você começa a entender o que é graça, rapaz, você começa a entender a importância que tem a Bíblia, o valor que ela tem, acabou a magia CCBana, aquele mundo encantado que é lá acaba, aquilo vai por terra. Aí fica difícil, né, pra continuar ali. Outro dia eu já tentei entrar no mundo da profecia, sabe? Mas não deu muito certo, não. Eu tentei entrar no mundo da profecia. Você achava legal? Achava muito top, até o dia que eu quebrei a cara. O que aconteceu? Fui fazer uma visita pro casal, e eles falando, a gente não tem filho, mas a palavra de Deus falou que a gente vai ter filho, não sei o quê. Eu falei, opa, é agora. Oramos ao Senhor, filho. Você aproveitou a oportunidade que eles falaram que queria ter filho? Oramos ao Senhor, de repente, eu tava com o irmão nosso da Assembleia de Deus, nós fomos numa missão no lugar lá, da cidade de Feijó. E nós estávamos com o irmão da Assembleia, e nós fomos orar, e na oração o irmão da Assembleia que presidiu, e foi a oração de pé, aí pra mim já foi meio estranho, né, tava no sentido CCBano ainda, foi meio estranho, mas tudo bem. Oramos, aí na hora das revelações, filho, tem alguma coisa, aí foi eu tenho. Daqui 2 anos, irmã, daqui 2 anos você vai gerar. Meu irmão do céu, passou 6 meses, eu preocupado com aquela profecia, passou 1 ano, 2 anos, e aí, cadê gerar? Homem, ninguém sabia, só eu e o irmão do Assembleiano lá. E aí ele perguntava pra mim, e aquele casal lá de regente, como é que tá? Eu falei, tá bem, meu irmão, tá bem. Eu sabia que ele tava se ligado, era da profecia. Tinha certeza. E aí eu peguei e falei com ele, falei, cara, eu não aguentei.
Eu escondi isso todo mundo, nem minha esposa sabia. Aí eu cheguei agora, depois que o Senhor me libertou, agora que trouxe todo esse sentimento aqui, né, do verdadeiro evangelho. Aí eu cheguei nele e falei, meu irmão, eu preciso pedir perdão pra você. Eu tô sofrendo por muito tempo, né, daquela profecia que eu te falei pra você e pra sua esposa. Me perdoe. Falei chorando, Josafá, chorando, aos prantos, porque eu não aguentava essa dor no meu coração. Eu sumi com esse negócio de profecia, falei, esse negócio não é de Deus. E cara, e eu chorando, pedi perdão. Falou, não, meu irmão, tá tudo certo, não precisa ficar assim, tal. Aí falou que tá tudo perdoado. Aí eu pedi pra esposa dele responder, né? E ela pegou e me respondeu, ô irmão, não tem problema não, irmão, fique em paz. O irmão não precisava sofrer desse jeito tanto tempo. E faz uns 6, 7 anos mais ou menos aí. Aí irmão, ele pegou e esses profetas? E esses profetas que prega mesmo, que não tá nem aí, que não tem essa preocupação que você teve? Ele entra numa casa hoje, ele solta a profecia. Ele entra na casa do outro, solta a profecia. Ele entra na casa do outro, solta a profecia. Esses não estão nem aí, né? Não estão não preocupados com o resultado que isso vai dar, não é isso? Não tá, Josafá, isso aí vem acabando. Aí esses dias mesmo, falando com esse mesmo cooperador nosso, né? Eu tive uma conversa, umas 3 horas de conversa com ele lá na reforma da igreja, que a gente tava lá reformando. E ele falou isso que todos os profetas falam. Não, quando acontece é porque não teve fé a pessoa que recebeu a profetada. A profecia, ele falou, né? A gente fala profetada. E aí o que acontece? O cara vem e profetiza alguma coisa pra mim. Não acontece comigo, eu vou ficar mal. Poxa, mas é um irmão, um cara, um servo de Deus, profetizou aquilo, não aconteceu. Eu fico me culpando pelo erro dele, irmão. E ele não tem a honra, não tem a humildade de chegar e falar, não, me perdoa porque eu errei, foi uma coisa minha da carne, uma emoção minha, porque na verdade a maioria das profetadas é emocional, né? A pessoa vê. Outro dia eu até vi o irmãozinho participando com você aí, ele falando isso aí. A pessoa vem, faz aquela análise na obra, análise da casa, vê o que está acontecendo e pá, e manda a profetada. E na igreja é a mesma coisa, irmão. Exatamente. Na igreja é a mesma coisa, você sabe, você conhece a vida dos irmãos, né? Você conhece. E outro, você joga lá, daqui tantos dias vai acontecer alguma coisa. Cara, é tipo jogar, tem um monte de pomba, você tá com uma pedra, uma pomba você vai ter que acertar, irmão. Não é possível você não acertar uma pomba daquela profetada. Então e o pior é que quando acerta, sem querer acerta, aí esse coitado vai lá agradecer, dizer que a palavra cumpriu na vida dele, aí os outros ficam lá, coitado, não cumpriu na vida dos outros, mas eles vão ter que ficar agora esperando a profetada, né? Irmão, vamos fazer um cálculo básico aqui para tentar medir essas profetadas. Em uma igreja, só nenhuma comum, que tem 3 cultos por semana, são 152 cultos por ano. 152. Se esse camarada soltar uma profetada só por cada culto, que eu tô chutando muito baixo, você sabe, né? Porque cada leitura que ele faz, ele usa aquela frase e já solta a profetada. Ele lê ali, ele solta outra profetada, né? O cálculo seria umas 10, mas vamos pôr uma. Você tem 152 profetadas por ano só naquela comum. 152 de que Deus vai entrar na sua vida, vou transformar, vou virar o cativeiro, tô abrindo um portão, aquilo que você não espera tá vindo na sua mão. Você vê 152 grandes testemunhos na CCB por ano? É isso que eu ia falar. Tem as profetadas, aí quando vai testemunhar, o que acontece? Ah, é porque eu tinha que chegar no horário e eu tava atrasado e deu certo eu chegar no horário. Ah, porque eu andei com o carro, eu quase bati o carro. Ah, que não sei o que, e quase atropelei. Ah, sabe? E aí, cadê as profecias? Cadê os grandes mistérios? Cadê os cumprimentos? Porque, irmão, se cumprisse uma dessas profetadas grandes, o camarada tá doido pra ir pro culto pra contar. Não é? Você tá doido? Já pensou, você vai dormir pobre e vai acordar rico porque Deus dessa palavra tá mandando. Aí cai uma mala de dinheiro de um avião, puf, no seu telhado, arrebenta com tudo, cai lá. Você não vai contar, óbvio, irmão, tô milionário, não posso contar como, mas você não vê. Só vê esses testemunhos que esse irmão contou. Eu até lembrei de um testemunho, eu fui congregar na igreja Catequese, que é a central de Santo André, uma igreja de gente rico, rapaz. Aí o camarada levantou para testemunhar. Irmão, eu quero agradecer a Deus porque Deus preparou. Eu estava em Paris e quando eu fui atravessar, um carro quase me pegou e eu voltei para trás. Eu quero agradecer a Deus por essa liberdade. Deus seja louvado. Aí ele foi sentar todo pomposo.
sabe? Aqueles granfinos, eu tava em Paris, não tô exagerando. Eu tava em Paris, irmão, e aí eu tava distraído, fui atravessar a rua, o carro quase me pegou e eu voltei pra trás. Eu falei, meu Deus do céu. Ou seja, é esse tipo de testemunho que eles contam. Não tem testemunho de portão, de virada de cativeiro. Não tem esse portão da obra triunfalista que Deus vai fazer. Tô entrando na tua casa, não põe sua mão. Olha só que profecia terrível essa. A pessoa tá pensando em procurar um profissional ou um médico. Tá pensando, amanhã eu vou procurar um advogado. Aí ele vai congregar. O filho de uma mãe prega lá na igreja, não põe sua mão que eu vou pôr a minha. O que o coitado faz? Ele não procura ajuda. Ele não vai atrás do médico ou ele não vai atrás do advogado. E aí pimba, se lasca inteirinho e ninguém vai lá dizer que a culpa foi dos pregadores. Alguém lembra disso? Não lembra, né? Que a culpa é do pregador. Nem passa na mente deles, né? Exatamente. Ô, Josafá, eu não sou hipócrita de falar que nunca aconteceu a profecia para mim e já aconteceu e realizou, né? Por duas, e assim, foi duas vezes. Não, deixa eu só responder rapidamente, é que estão me perguntando ali. Eu nunca fui esses profetas, irmão. Eu era totalmente fora da casinha na CCB, porque quando eu me converti, aliás, eu fui para CCB convertido. Então, desde o começo eu já comecei a ler Bíblia e já fui sendo um estorvo na CCB. Eu não tinha turma, eu não tinha galerinha, né? Quem me conhece da época do Parque Ney de São Bernardo do Campo, pode procurar lá, liga lá no Parque Ney, quem que era o Josafá aí? Você vai ver, tá? Eles vão falar pra vocês. Sabe, parece que Deus já me chamou mesmo pra fazer esse trabalho aqui, já desde o começo. Eu lia muito a Bíblia, estudava muito a Bíblia e não gostava de profetada. Não tem profetada minha, tá? Não tem, eu não era envolvido nessas coisas e eu nunca gostei disso. Nunca, né? Eu nunca fui pra igreja, vamos lá congregar então. Não, eu só ficava ali nas igrejas dos meus bairros ali e eu não gostava de sair dali. Era assim, era aqueles bem chato mesmo, CCBano, aqueles de, entre aspas, de doutrina, né? Aquele que gosta de ficar na doutrina dos antigos. Segue, irmão. É só pra responder os irmãos que tá ali, tá? Desculpa aí. Certo. Então, não, na verdade, assim, recentemente aconteceu duas, assim, profecias pra mim e cumpriu. Não vou ser hipócrita de falar também que nunca cumpriu na minha vida, cumpriu. Então, sim, assim, passando uma necessidade difícil aqui, o senhor tomou o encarregado lá e no outro dia, encarregado no ensaio local, e no outro dia aconteceu, entendeu? Então, assim, já teve coisas que aconteceram na minha vida, sim, isso aí é fato. Mas não, né? Foi eles que vieram fazer nada, né? Foi eles que trouxeram alguma coisa. Não, foi o Senhor Deus que fez, né? Mas assim, agora chegou um ponto que a gente começou a perceber as profetadas, que já existiu e sempre vai existir, isso aí nunca vai mudar, né? E a parte dessa parte de salvação, né, irmão? Uma hora eles falam que a salvação é pelas obras, outra hora falam que a salvação é realmente pela fé em Cristo, pelo crer. Hoje mesmo, conversando com o nosso cooperador lá, eu falei, é pelo crer. Eu falei, mas tem que crer e ser batizado? Então o batismo faz parte. Eu falei, não faz parte entre aspas. Mas se o camarada tá nas últimas lá e creu, cara, mas aí ele teve a tua oportunidade de batizar. Eu falei, cara, mas aí não pertence a mim nem a você, entendeu? Isso aí é Deus. Então assim, é muitos assuntos. Esse dia eu mandei conta aí pra nós, Edson, como que foi a sua conversa? Explica aí pra nós. Você foi pro culto, assistiu o culto ou não? Então, eu ia fazer no culto, Josafá, eu ia ler minha carta no culto, na testemunhança, mas aí eu fiquei com medo, cara, eu falei assim, cara, a Irmandade não merece isso, eu ia acabar com o culto, ia acabar com tudo, é uma cidadezinha pequena, né? Congrega mais de 20, 30 irmãos, cara, assim, que congregam no dia de mas você sabe que eles vão te difamar, né? Eles vão te difamar. Meu irmão, eu sou bem tranquilo nisso, sabe, eu já tô... Então, se você não liga... Se você não, é porque você não vai saber o que eles estão falando. Eles não vão falar pra você. Entre eles vão levantar, porque, irmão, pra eles é inadmissível você sair por causa do evangelho. Se você acha que eles vão falar pros outros, o Ed saiu por quê? Por causa do evangelho, aqui não tem evangelho. Eles não vão falar isso, meu querido. Não, isso jamais. Eles vão falar outras coisas. Eu tô falando isso de experiência própria. O povo começou, porque, você deve criar uma carta, alguma coisa e publicar, nem que for nas suas redes sociais. Porque se o camarada vê lá e mesmo assim for mentir,
Aí as pessoas vão perceber que ele tá mentindo, porque vão ter acesso lá e vão ver o que você tá falando. Porque eles vão te difamar. E isso aí, rapaz, é fato concreto. Já tá? Isso aí já tem prova aqui no canal que eles difamam mesmo. E pessoas que gostam de você, que estão lá, tá? Aquele camarada que sentava do teu lado, que tocava instrumento. Esses camaradas vão falar, ó, irmão. Eles vão falar assim, ó, eu não vou falar, tá? Eu não vou falar mais. Deus, você sabe, né, irmão? Eles levantam suspeitas assim, sabe? Ó, irmão, eu fiquei sabendo de uma coisa aí, mas eu não vou falar não, tá? Não vou falar não, porque é um caro servo de Deus, então é melhor ficar em paz, irmão. Acho que Deus tá limpando a obra. É assim que eles vão falar. Aí passa pra um, o outro aumenta mais uma coisa e vai daqui a pouco, rapaz. Daqui a pouco você é filho do dragão. Assim, eu sempre fui meio que, entre aspas, meio polêmico, sabe? Eu sempre fui meio que polêmico. Eu sempre gostei, assim, de tipo assim, se o pregador... Eu sou assim, Josafá. Se o pregador... Eu sou crítico da palavra. E eu conversando com essa irmã que saiu com a gente hoje, essa que é instrutora, ela falava... Na época, ela falava assim, não, eu posso falar de tudo, mas da palavra eu não falo. Eu falei, minha irmã... O que você tem que falar é da palavra, que o principal é a palavra. Se o camarada tá falando dele lá, tá, não, mas ele tá falando dele, não sei o quê. Mas aí ela foi entendendo e aí ela começou também a ser crítica. Então, assim, se o camarada vai lá e faz o culto cristocêntrico, maravilhoso. Cara, chegou o final do culto, meu irmão, que palavra, hein? Glória a Deus. Deus abençoe e continue te usando. Mas se o camarada pisar no tomate... meu irmão, o que você falou lá, bicho? Você tá doido? Outro dia o camarada falou lá que nós tínhamos que pedir pros anjos, porque se não tivesse nossa fé não alcançasse para pedir pro nosso Deus, não podia pedir pros anjos, que os anjos também atendiam, entendeu? Eu falei, cara, mas que fé baixa é essa? Você não consegue levar e pedir pra Deus, cara? Fui falar do outro dia com ele. Isso é um absurdo, nem pode pedir nada pra anjo, nem pode, isso tá errado. Cara, então assim, mas falando sobre a minha renúncia hoje, eu fiz a carta, né, coloquei lá, não coloquei pontos de doutrina, pontos de fé que a gente defende, que eles defendem da forma que a gente não defende mais. Não coloquei para não chatear a Irmandade, enfim. Mas mandei um áudio, pedi para o nosso cooperador colocar nos grupos dele, ele colocou. Então, assim, tá bem certo. Eu até coloquei no meu WhatsApp, vou colocar no meu Facebook também, para que as pessoas, né, não interpretem mal, achando que a gente pecou, que a gente não sei o quê, que sempre essas conversas, né? Eles vão falar tudo isso. Adulterou e papai. Ou então que é ministério, que tem muitos aí também, né? A pessoa queria ministério, não teve. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, você foi lá então na casa do cooperador? Foi, cara. E ele assim, é um momento difícil. Bateu palma lá? Ô, irmão, paz Deus, amém. Poxa, que coisa por irmão. Tudo bem? Só que assim, nosso cooperador é um gente boa demais, cara. Um caro servo de Deus, muito bonzinho. Ele é esforçado na obra demais da conta. Inclusive, ele tá até acidentou na nossa reforma aqui. Ele até falou, cara, vocês podiam ter me deixado pra outra vez, porque olha qual a situação que eu tô, cara. Ele fala de jeito. Olha a situação que eu tô, cara. Tô aqui acamado, ele tá acamado. Ele machucou a... Ele usou o sentimento. Ele usou o sentimental. Eu falei, irmão, não é de mim. Não é de mim, isso aqui é o Espírito Santo. Muita gente boa, o camarada, hein? Muita gente boa. Gente boa. Tô vendo. Não, como pessoa ele é, cara. Como pessoa é. Eu falei pra ele, eu amo ele, de verdade mesmo. Mas não dá pra aguentar as pregações, não dá pra aguentar a ideologia. E aí eu falei com ele, falei, meu irmão, é o seguinte, vim entregar a sua carta. E a filha dele tinha acabado de entregar de manhã. Ele, rapaz, você quebra eu. A filha dele também. A filha e o genro. A filha dele, a filha e o genro tinha entregado a carta de manhã. A filha dele, ele está escutando aí, tá assistindo aí. Desculpa, mas dá vontade de falar, cara, se nem sua filha e seu genro quer ficar com vocês, acho que eu quero. Ele tá assistindo aí, safado. Já era. O cara não quer apagar a luz sozinho. Então o coitado tava lá então lendo as cartas dos dois, chegou mais você lá. E aí, ele falou, mas as minhas filhas, o meu genro entregou a carta. Porque aí, tipo assim, aí só tava recebendo aquele monte de ligação, um monte de né, o pessoal falando do filho e da filha e do genro, né? Aí ele falou, então, rapaz, você falou que vinha aqui. Eu sabia que você queria fazer isso aqui também, porque ele já tava ligado já mais ou menos no assunto, né? Aí
Aí ele acabou de falar aqui no meu WhatsApp que vai esganar eu, porque eu tô falando dele aqui, ó, o nosso encarregado, ele tá assistindo aí. Valeu, André. André Cerqueira aí me corrigindo ali com o nome Altamiro aqui, ó. Eu já vou arrumar, ok? Mas então você acha que o cooperador tá assistindo aqui Não, a nossa live? Qual que é o nome dele? O genro dele tá assistindo. Ah, o genro dele? Qual que é o nome dele? Fernando. Ô, Fernando, Deus abençoe a decisão de vocês, tá? É difícil, mas tem que ser tomada. E se vocês querem ajudar o seu genro, a sua família, é com decisões como essas que vocês vão ajudar. É criando esse impacto, irmão. Eles precisam ver que vocês estão saindo, eles precisam ver que vocês estão firmes na fé, eles precisam ver que vocês estão numa igreja de verdade, uma igreja bíblica, que vocês estão crescendo em graça, em conhecimento, porque é isso que a Bíblia recomenda, que isso com o tempo vai chamar a atenção deles, tá? Esse negócio de eu vou ficar lá dentro para poder atrair, ou sei lá, ou para poder ajudar, isso é conversa furada de CCBano que não quer largar o barco, tá? Mas eu fico feliz aí da decisão de vocês aí, coitado. Só que o seu sogro tomou um baque, recebeu 2 cartas de manhã, aí chegou o Edson. mas você sabia que ele tinha recebido 2 cartas de manhã ou não? Sabia. Porque na verdade. Então você aproveitou. Então você aproveitou que o velhinho já tava com 2 cartas lá, eu já vou entregar a minha, todo mundo vai ficar falando só da filha dele e do genro e não vai nem falar de mim. Que na verdade, assim, eu já tinha decidido de entregar a minha hoje, então o meu tava certo. E quem fez a minha carta, quem redigiu pra mim foi o genro. Nós somos amicíssimos de infância, de juventude. O próprio genro levou a carta igual. Levou a carta igual, só mudou o nome. Mais ou menos. Vocês são terríveis, cara. Caramba. Aí tá lascado. Acho que esse cooperador, se tocar a campanha, ele não quer nem atender. Ele sabe que é mal alguma carta que tá chegando lá. Capaz. Ô, rapaz, então, mas assim, tem mais pra ir, mas não vai agora não. Tem mais uma pra ir, mas não vai agora não. Você já tá avisando o cara, tem mais cartas. Tem mais um. É por isso que ele pediu, pelo amor de Deus, vocês têm a carta, pelo amor de Deus, eu vou ficar sozinho na igreja. CCBano, essa história de CCBano, a graça tá crescendo. Você acha que tá crescendo mesmo, Edson? A graça tá. E a CCB? A CCB não. Eu falo assim, Josafá, que está acontecendo um avivamento dentro da congregação. Um avivamento, sabe? E muitas pessoas estão abrindo os olhos, estão saindo, porque... cara, esses dias eu perguntei sobre a transubstanciação, que a congregação acredita, né? Cara, e foi assim, foi triste, irmão. Foi triste a resposta que eu tive do nosso amigo lá. Cooperador? Não, foi o diácono. É um amor de pessoa, cara. Um amor de pessoa. Eu tô falando assim, às vezes a pessoa pode interpretar que eu tô falando da pessoa. Não é da pessoa, eu tô falando da instituição, do que ela põe. Sim, das crenças deles. É do que eles acreditam. As pessoas são incríveis, são maravilhosas, não tem nada contra ninguém. Mas o que eles põem, cara, ele falou assim, realmente, que ele acredita que é o corpo e o sangue transforma literalmente do corpo e no sangue após a oração. Nossa. E que, ao final, eles sepultam o corpo de Jesus. Eu falei, meu irmão, mas não tá certo isso, irmão. A Bíblia não diz isso. Não, é assim, irmão. A gente aprendeu assim, a gente crê assim. O seu irmão não entende diferente, mas eu falei, gente do céu, como você vai sepultar Jesus? Todo ano você sepulta Jesus, irmão. Todo ano sepultando Jesus, rapaz. Que você feio o negócio. Isso é uma simbologia, né, gente? É uma simbologia. Que é uma simbologia, tudo. Mostrei na Bíblia lá, falei que não tem lugar que fala sobre transubstanciação, que transforma, é só um símbolo, representando, né? Mas não, acredito. Então, assim, cara, dá dó, viu? Dá dó e aí esse tipo de coisa foi assim, corroendo a gente, cara. A gente não conseguia mais cultuar. E você conversou com o cooperador antes? Você foi falar com ele algumas coisas pra tirar dúvida, alguma coisa? Você não, chegou a bater um papo com ele? Eu só falava, tipo assim, meio que esporadicamente, mas antes de tudo isso. Eu só falava disso do bíblico, que tinha que ser tinha que ser pregado, que lia, não podia fugir, entendeu? E uma coisa que uma vez o nosso cooperador fez aqui, ele pregou, leu a Bíblia, falou, aqui foi a leitura, agora vem o que Deus manda. Aí, meu irmão, já viu o que Deus manda, né?
Aí foi na... Mas teve alguma vez que acabou o culto, vocês foi lá pra conversar com ele, pra explicar o que ele pregou, tava errado, tava fora, alguma Já coisa? falava, Não? eu sempre falei das coisas erradas, das heresias, eu sempre falei, pros dois. Você foi lá, e aí, eles falavam o quê? Eles falaram, outro dia ele falou que Jesus era igual o anjo, mesmo, né, Jesus era um anjo. E eu falei pra ele, irmão, que loucura é essa que você falou lá na igreja? Aí ele falou, rapaz, na hora que eu falei aquilo, eu falei, caraca, o que eu falei? Tipo assim, ele acordou, mas ele não corrigiu. Deixou passar. Não corrigiu. Continuou. Não corrigiu. E no outro culto? Ele corrigiu Nada. no outro culto? Não, porque eles não erram. Danado, né, cara? Eles não podem assumir que erra, né, irmão? Eles não podem assumir que erra, né? Se eu estivesse numa igreja, né, desse jeito, e o cara errou hoje, meu irmão, no culto passado eu falei isso, foi um erro meu, perdoa eu, irmandade, eu tô, né, não sei, tô aprendendo, né? Mas, Edson, cara, isso é lindo. Se ele... É bonito, mas se ele disse que foi Deus que revelou a palavra, que Deus tá dando na boca dele, isso. Como é que ele vai falar que Deus errou? É isso, não dá pra falar que Deus errou, porque não é eles, tudo é Deus. Eu fico puto da vida quando eu falo assim, tem coisa que é eu, Josafá, eu faço, tem coisa que é o diabo e tem coisa que é Deus, né? São três coisas, tem coisa que eu sou culpado, tem coisa que o diabo é culpado, tem coisa que Deus é o feitor daquilo. Agora não. Tudo lá é Deus. Aí, cara, faz as cagadas deles e coloca nas suas costas de Deus. E aí eles não tem como falar, né? Porque se falar, Deus errou. Então aí fica difícil. E aí foi questionar a respeito de estudar a palavra, né? Porque, infelizmente, esse dia veio um post lá, não sei quantos milhões de CCBs, não sei quantos milhões de pessoas, não sei quantos mil ministério pronto, preparado. Falei, preparado quando? O camarada pega um camarada que nunca leu a Bíblia, coloca no ministério, se vira. Não tem uma preparação bíblica, não tem um estudo bíblico, não tem nada, um acompanhamento e se vira. Ele diz que é preparado, né? Preparado, ou seja, eles nem acompanham aquela pessoa, não sabem nada da vida dela, não sabe se ele tá preparado. Eles dizem que é preparado é porque é frequentador, é isso, né? É frequentador da igreja, tá lá frequentando. Isso. Exatamente. Isso. Então, Josafá, aí, cara, chegamos nesse ponto, falei, não dá. Hoje a gente tá indo, hoje eu fui quinta-feira e fui hoje. Aí tem. Aí você foi lá na casa dele e tal, entregou a carta, ele pegou. Ele leu a carta? Lá na sua frente? Na minha frente não. Na minha frente ele não leu, não. Ele guardou a carta. Aí ele disse que o genro e a filha já tinham entregue a carta de manhã, ele falou ou não? Sim, já tinha falado, né? A gente tava vivendo um dia de luto, eu falei, eu entendo, pra ele. Eu falei, entendo, irmão. Estava vivendo um dia de luto, ele falou, nós estamos vivendo um dia de luto e tal. Eu falei, eu entendo, porque a minha mãe também, eu falei pra minha mãe, ficou muito triste. A minha família, quando eu saí, eles disseram que eles estavam de luto também. Eu falei, oxe, morri? Falou pra você? Porque pra eles, você sair da CB, você morreu. Doideira total. Eles não têm a mínima ideia, ou seja, a vida está na CCB. Ou seja, a CCB tem a vida. Aquele que está na CCB tem a vida. Se você não está na CCB, você não tem a vida. Tá copiando Jesus, né? Então, hoje ele falou pra mim assim, não, irmão, eu entendo. Porque assim, hoje as coisas estão melhor, ele falou pra mim. As coisas estão melhor. Hoje um congrega na igreja do outro, a gente está se juntando, né? Tá unificando. Então tá bom, eu vou considerar o irmão em Cristo. Eu falei, rapaz, eu te considero, eu quero vir na sua casa, cara, eu quero vir tomar um café, eu quero vir te visitar. Eu quero continuar a mesma coisa. No meu ponto de vista, eu não mudo com eles, cara, de forma alguma. Mas eu sei que eles vão mudar, alguns vão mudar comigo. Vai mudar. Então só num dia saiu 3 da igreja. Vocês são... A igreja lá tem quantos? 3, assim. São 3 pessoas. 4, na verdade, que é eu e minha esposa, né? E 4. O irmão e a esposa dele. Porém, eu tenho 2 filhos e o irmão tem 2 filhos. Então são 8. Eu sou músico. Minha esposa não tem ministério. Era músico, né? Bom, sou músico ainda. O Fernando... Eu vou falar o nome que ele vai ficar bravo comigo, mas nada não. Fernando é músico e é instrutor, é encarregado. A esposa é organista e instrutora. Os 2 filhos dele é músico. Ainda. Os 2 filhos dele é músico. Então, assim... Mas há quanto tempo vocês já estavam pensando em sair? Ele falou, Fernando, ele tinha mais ou menos uma ideia, já estava analisando, como é que estava? Eu tô frio, assim, digamos assim, espiritualmente falando, faz mais ou menos 1 ano. Só que faz mais ou menos 6 meses
que nós começamos a descobrir muitas coisas, as heresias, nós começamos assim, pesquisar muito e estudar a Bíblia e se aprofundar um pouco na palavra. Fizemos um grupo de estudo, né? E aí a gente começou, há uns 6 meses, começamos a pensar em sair. Agora, uns 2 meses atrás, tomamos uma decisão realmente que devíamos sair. Não tinha mais como... Estava insuportável congregar. Estava insuportável. Não dá, né, irmão? Chega uma hora... É o que eu canso de falar aqui. Para aquele que tá acordando, gente, é só o tempo para você sair. Porque quanto mais você entender, quanto mais seus olhos abrir, não tem como mais voltar atrás. E os cultos da CB começam a ficar cada vez mais insuportável de você participar, tá? Ele vai ficando insuportável, né? E então você foi lá, entregou a carta para ele falou que, poxa vida, eu queria que você ficasse aí comigo para poder me ajudar. Aí você falou, não vai dar mais, irmão, não aguento mais ficar lá, não tem mais condição. E aí, você já sentiu alguma mudança nele ali na hora ou não? Ele já tava triste, né? Já tava triste, né? O que vai ficar mais triste? Ó, esse violinista aqui tá no nosso grupo, tá? Quem? Ele tá disfarçado aí. Ele é... Quem que é que tá aqui? O que tá fazendo a pergunta aí, ó. Ah, o violinista, ele tá falando... Josafá, pergunta pra ele sobre o Maico, que é instrutor lá. Ele me falou em sair esses dias atrás. Que é o mais um. É mais um que tá pra sair. Meu Deus do céu. Vai sair. Só que não tem assim, como, gente. Esse daí é meu cunhado. Ele sim, ele não quer sair agora porque ele tem os problemas de família, da esposa, dos filhos, ele tem que resolver essa questão. Ele não quer sair e bagunçar a família dele. Tem outras questões, então... Mas assim, ele tá bem balanceadão também, tá bem tristão também, né? Sabe das coisas, assim. Então tá bem triste os cultos pra ele também. Tá difícil pra ele cumprir. Mas meu irmão, vai chegar uma hora que vai ficar insuportável. Vocês não podem ficar abandonados, tá? Vocês têm que procurar uma igreja que tem uma pregação bíblica. Tem umas que tem orquestra. Vocês podem voltar a tocar, entendeu? Aproveitar esse instrumento aí para realmente participar de um culto que tá glorificando a Deus, gente. E, ó, parece pesado que eu vou falar, mas é real. Vocês não glorificavam a Deus onde vocês estavam. Lá o culto era antropocêntrico. Lá fala de Deus, lá fala de Jesus, mas na verdade tudo tem a ver com vocês mesmos. Né? Então aquilo nunca foi um culto a Deus. Então agora, irmãos, aproveita que Deus abriu os olhos de vocês, levanta as mãos para os céus, dá graças a Deus, meu querido, porque não é vocês que estão saindo não, tá? É Deus que está abrindo os olhos. Deus vai abrir os olhos daqueles que pertencem a Ele. Os que estão lá, nós não somos melhor do que eles. Foi só que Deus não achou graça ainda, ou não vai achar graça nunca, sei lá, né? Deus está tirando os que Ele quer. Então nenhum de nós aqui, irmão, é melhor do que ninguém. Nós temos só que cair de joelho e agradecer. A gente não tem como explicar por que eu, Senhor. Podia ter sido outro. Podia ter sido o próprio cooperador que estava saindo e vocês ficando lá. Mas não, é Deus quem está tirando. E quando ele falou, né, que podia esperar um pouco mais, né, por causa da situação que ele tá vivendo, né, a dor que ele tá sentindo já, a questão do acidente, eu falei, meu irmão, mas assim, não é uma escolha minha, é o Espírito Santo que vem tocando forte, né, não tá suportando mais. Aí, ó, por exemplo, nós somos todo bonitinho, né, tudo... Eu falo uma coisa, eu falo assim, quando eu falei pra ele, vou falar aqui da sua rede aqui. Uma coisa que a congregação tem que é lindo e maravilhoso é a orquestra, é a organização. Isso é maravilhoso. Isso aí não tem, eu acho que não tem lugar mais assim, desse jeito, de organização igual a congregação não tem. Tem, irmão, tem. Ó, eu vou falar rapidamente para você. Todas as seitas são organizadas. Todas elas são muito bem... porque as seitas, irmão, o fator preponderante lá, o que é? Amor pela instituição. Eles amam. As testemunhas de Jeová, rapaz. Eu duvido que você vai achar um templo dele mal feito, mal pintado. Você não vai achar. Eles são organizados, eles saem na rua de 2 em dupla, eles são muito educados, eles são muito amorosos, eles são todos organizados. Os mormons, templos todos bonitos. Você não vai ver um templo abandonado, não vai ver nada. Todas as seitas, irmão, eles amam a denominação. Então eles vão entregar a vida deles por aquilo. Eles vão ajudar, eles vão consertar, eles vão fazer, entendeu? Então, o que acontece na congregação cristã no Brasil não é algo exclusivo. Exclusivo é porque a gente não conhecia as outras igrejas. A gente não conhece, tá? E olhando por fora, se você olha uma Assembleia de Deus, lá o povo adora Jesus e
O templo não tem lá muito valor, não. Então você vai ver lá né, aquela mancha preta de água que escorre pro lado de fora. Você vai ver um nome mal pintado lá na frente. O povo não liga. E aquele negocinho é cheio de gente. É cheio. Você vai lá, o pregador tá pregando Bíblia. Lógico que tem aquelas profetadas também, mas pelo menos lá tem mais pregação bíblica do que profetada. Se a CCB tivesse pelo menos esse equilíbrio, sabe? De expor o texto bíblico, o camarada abre lá e prega o texto bíblico tal, aí de vez em quando ele solta um profetado, ainda dava até, né, pra dar uma gabirada. Ele falou, não, vamos relevar. Mas CCB é só profetada, não tem texto bíblico, e heresia atrás de heresia. Então, todas as igrejas que são seitas, ao meu ver, tá, que eu vejo, elas são, como é que eu posso dizer? Elas são muito bem arrumadas, muito bem organizada, o povo é muito unido, sabe? Muito unido e eu acho que isso aí é uma peculiaridade desse tipo de sistema. Mas segue aí, irmão, pode falar. Então, aí, uma coisa que a gente tem essa organização é as vestimentas, o homem separado da mulher, então essas coisas assim, aí eu fui na Presbiteriana Renovada, congregar. Cara, eu achei que eu chegando lá, devido às mulheres de calça, né, às vezes uma blusa até sem a manguinha aqui, eu falei, cara, acho que isso aí vai me atrapalhar, né? Cara, cheguei lá, aquele povo, você vê a sinceridade deles louvando ao Senhor, cara, você vê a sinceridade das palavras, no jeito que eles louvam, aquele sentimento de alma que eles colocam, gente, nos cultos. Eu falei, meu Deus, eu consegui sentir Deus, cara, numa oração em pé, não veio nada direcionado pra minha pessoa, né? E aquele egocentrismo pra mim, tem que falar comigo, tem que falar com a minha necessidade. Que só falou de Jesus, de Jesus, de Jesus, e eu chorando ali, ó, sentindo Deus. Então, muito cara, eu falo, que gostoso que é isso, irmão. Aí você, infelizmente, a gente nas igrejas, a gente tipo, vai pra Deus falar comigo. Não, Deus fala, tem que falar comigo. E aí é onde o comprador, os anciãos, eles querem isso também. Não, então vamos falar com o irmão, ele tem que falar. E aí manda as profetadas. O que o CCBano ele tem que entender, quando você está saindo da CCB, irmão, para você que está pensando em entregar o seu ministério, sair da CCB, entenda uma coisa, quando você procurar uma igreja, esquece o molde CCB. Uhum. Não vá olhando se a mulher tá de calça, se ela tá maquiada, se ela tem brinco, se ela tem cabelo curto, se tem bateria, esquece essas coisas, irmão. Esquece, ou seja, nós fomos formatados de um jeito e não vai querer levar a régua CCBana para as outras igrejas, rapaz, tá? Porque lá eles louvam a Deus tocando na bateria, estão cantando um hino cristocêntrico lá, entendeu? As irmãs estão a irmã tá com calça, a outra tá com a pintura no rosto, mas aquilo ali é coisa individual de cada um deles, não tem esse legalismo na CCB. Lá o povo ouve uma palavra cristocêntrica e vai embora colocar os conselhos da palavra em prática, meu querido. Ninguém fica controlando a vida dos outros lá, não. Eu vi o fulano de bermuda na rua. Ninguém controla a vida dos outros. É a melhor coisa, rapaz. Você vai pra igreja, ouvir uma pregação e vai embora e ninguém tá te vigiando, ninguém tá te olhando na rua se você chegou no mercado de bermuda, se você tava de regata. Ninguém fica te olhando, rapaz. É uma maravilha. Entendeu? Cada um... Eu falo assim, isso daí nos traz assim uma leveza espiritual, cara. É o fardo leve. Aquele fardo que o Senhor Jesus fala, né? Meu fardo é leve, o jugo é suave. Você sente isso, cara. Você não sente aquela opressão, nossa, tem que ser assim. Ai, meu Deus do céu. Outro dia eu tava já liberto aqui, eu tava de bermuda, o nosso diácono chegou aqui em casa. Cara, eu atendi ele normal. Eu falei, não, meu irmão, isso aqui não vai afetar minha vida espiritual, não. Você tá doido. Mas assim, aquele medo, cara, você tem que dormir, o cara tem que dormir até de calça e só falta dormir de paletó e gravata. Você é doido? Não, é umas coisas meio fora de base. Isso é legalismo do forte, rapaz. Isso incomoda a vida das pessoas. É como se você estivesse vivendo com uma armadura de 50 quilos. Quando você sai da CCB, rapaz, parece que arranca essa armadura de você e fala, meu Deus, que maravilha, que benção. Só quem sai da CCB convertido de verdade sabe a bênção que é quando você sai de lá. Quando eu falo convertido, é que você sabe por que você está saindo e você não volta nunca mais. Entendeu? Você parece que saiu de uma armadura de 50 quilos e fala, rapaz, eu tava carregando aquilo e eu não sabia. Meu Deus do céu, sabe? É perca de tempo. E detalhe, irmã CCB,
Nada disso vai te ajudar a entrar no céu. Nada disso, é tudo lixo. Roupa comprida, cabelo sem cortar, rosto sem maquiagem, orelha sem furo de brinco nenhum, chinelo no pé, calça comprida, camiseta, nada disso, meu querido. Ao contrário, isso vai ser usado para te julgar com mais duro rigor, como fala as Escrituras. Porque uma igreja que não tem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador não serve para nada. Absolutamente nada, irmão. A base da salvação, Cristo. Essa frase tem todo o sentido. Único, não tem por onde, não existe outro. Único, suficiente, porque a morte dele foi completa e suficiente para me salvar. Jesus é único e suficiente Salvador. Ou seja, ele me salva pela obra que ele fez na cruz. Ah, mas agora a gente vai andar pecando. Quem falou que a gente vai andar pecando, meu querido? O meu amor por ele é tão grande que agora eu quero santificar minha vida para ele. Ele doou a vida dele por mim. Eles inventam essas loucuras, irmão, de que se a gente acreditar de que Jesus é o único suficiente Salvador, quer dizer que a gente vai sair fazendo as lambanças. Pra você ver o que passa na cabeça do CCBN, rapaz. Isso aí eu quero falar, essa experiência. Eu ia falar, você já tocou nesse assunto aí. Aconteceu de eu falar isso com ele, né? Nosso cooperador, esse dia que eu fiquei umas 3 horas conversando com ele, eu falei, né, sobre a salvação, né? Ser pela graça, que é Jesus Cristo e tal. E aí, eles acreditam que tem que ter as obras, né? Tem que ter, né, para ser salvo. E aí eu falei, não é. Eu falei, mas se você acreditar assim, irmão, que tudo você pode fazer e você é salvo, e aí você vai pecar. Eu falei, ao contrário, meu irmão. Quando você entende o real significado da morte de Cristo, é o contrário. Eu falo isso porque, assim, ó, minhas orações eram aquelas orações CCBianas, né? Senhor, perdoa minhas falhas, perdoa os meus erros. Amém. Um exemplo, né? Aí eu comecei a confessar os meus pecados. Josafá, quando você tem essa obrigatoriedade de chegar à noite da sua oração, de dormir, e você tem que confessar tudo aquilo que você pecou durante o dia, cara, você vai ver que você pontua 2, 3 pecados lá, amanhã você não vai querer pontuar mais pecado nenhum, você vai querer santificar, você acorda, Senhor, me proteja, Senhor. Um erro básico que todo ser humano faz, né, a bendita internet, que acaba sendo maldita muitas vezes, você tá rolando qualquer coisa inocente ali, aparece um vídeo de alguma pornografia, alguém seminu, você vai lá e pá, clica o dedo. Aí você fica preso ali por uns minutos ali e diz, ai, não. Cara, isso aqui quando você começa, queira ou não queira, é um pecado que você está cometendo naquele momento. Cara, quando você tem esse temor e esse respeito ao sacrifício de Jesus na cruz, nem isso você consegue fazer mais, irmão. Você vê aquele trem lá, você corre daquilo. Você não consegue mais, porque você sabe que se você fizer aquilo, chegar à noite, Senhor, me perdoa, Senhor, aquela hora eu fiquei olhando aquela mulher lá, Senhor, fiquei olhando aquele homem lá, Senhor, e aí, como você vai fazer? Você tem que confessar seu pecado, irmão. E eu comecei a fazer isso, e, cara, peco, lógico que eu peco, mas tô pecando bem menos, cara, porque eu sei o amor que eu tenho por Jesus, eu sei o que ele fez por mim na cruz. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso. Esse negócio de servir a Deus por medo de ir pro inferno não é o que Deus quer. Servir a Deus por temor, por medo. Ou seja, então quer dizer que quando eu chegar no céu, que não tem mais risco de ser jogado no inferno, eu vou relaxar. Eu já cheguei, agora chega de ficar... Deus quer que nós ame Ele como Ele nos amou. Ame de verdade. Para eu amar, eu preciso entender por que Ele me amou. Né? Que não tem explicação por que ele me amou, ele só me amou, mas a gente tem que entender o que ele fez por nós por causa desse amor, o que ele fez. Quando você entende o seu estado miserável e você entende que Deus é amor, é graça, e ele simplesmente te ama e te abraça, quando você começa a entender isso, você quer retribuir, você fala, eu amo também. A partir de hoje, eu amo. É como se a gente tivesse jogado na lata do lixo e alguém tira você de lá de dentro, limpa você, te cura as feridas, limpa você, te dá vitamina e te dá uma vida. É o que Deus fez por nós. E esses camaradas acham que a gente vai sair por aí, arrebentando com tudo, fazendo um monte de coisa errada. Muito, muito pelo contrário. A gente vai ser mais crente ainda do que quando estava lá dentro. Exato. Você quer ser mais crente, você quer ser o melhor pai, você quer ser um melhor filho, entendeu? Você quer ser o melhor profissional. Cara, você quer ser tudo, exato, cara. Você quer ser o melhor porque você sabe o amor que o Senhor Jesus sofreu, né? Teve por nós e sofreu no madeiro da cruz. Então você não quer chatear ele, você não quer pecar. É gostoso demais, cara. E essa leveza, assim, meu Deus,
É bom demais, Josafá, é bom demais. Irmão Edson, manda um recado aí para quem tá lá na CCB agora, para quem tá lá dentro, ou para quem tá lá dentro e tá acordando, tá começando a enxergar. O que você poderia dizer para esses irmãos? Meus irmãos, a única coisa que eu falo, não julgue as pessoas em si, tá? Amem as pessoas de verdade e lê Bíblia. Leia, porém, estuda a Bíblia. Porque a própria Bíblia, ela responde ela mesma. Então, leia a Bíblia. Ah, mas faz estudo bíblico com alguém que tem um pouco mais de experiência com você. Não tenha medo de ler livros, né, de teologia, que as pessoas têm muito esse medo. Ah, não, é livro de teologia. Mas a congregação, ela só existe por causa da teologia. Martim Lutero, se vocês não sabem, ele era um bispo, não. Acho que era bispo, né? Da Igreja Católica. Ele foi um padre e ele foi um professor, né? Um professor de teologia, entendeu? Então, assim, se todas as instituições existem, é por causa dele, né? Então, assim, não tenha medo de pegar um livro de teologia que vai confrontar. Se tem um confronto, é isso. O Espírito Santo ele vem para confrontar mesmo. Ele não vem para passar a mão na cabeça de ninguém. Se você começar a gerar dúvida, aí vai a fundo. Não, esse dia mesmo eu estava conversando com o irmão aqui e falou: eu parei de estudar a Bíblia porque eu comecei a ter dúvida. Era hora de você começar a entrar com força, porque se você gera dúvida, você não tem certeza daquilo que você está fazendo. Então, estuda a Bíblia, faz estudo bíblico com os amigos, pega um irmão que sabe um pouco mais de Bíblia, e quando for estudar a Bíblia, não põe a instituição, independente da instituição que você está, não coloca ela acima da Bíblia, coloca a Bíblia acima de tudo, e aí você, com certeza, o Espírito Santo vai abrir seus olhos. E a partir do momento. Irmão Edson, e a mensagem que você poderia mandar para os irmãos de ministério que estão assistindo agora aqui a live, que estão vendo você, cooperador de jovem, ancião, que estão assistindo aqui, né? O que você diria? Porque eles podem passar por casos como esse de pessoas estar entregando material para eles, entregando a carta, ou alguma outra mensagem que você queira dar quando eles forem pregar. O que você diria para o ministério que está assistindo? Eles estão, tá? Inclusive quem assiste muito meu canal, que eu acredito que assiste, né? Que está sempre acompanhando meu canal, é até o Luiz Carlos de Viçosa, do Braz, né? Outros anciões aí. Ouve ele, irmão Luiz, pelo amor de Deus, ouve ele se você estiver ouvindo. Gente, o ministério estuda a palavra para pregar, porque assim, ó, as pessoas falam assim que não pode estudar a Bíblia, tem que ser o pão quentinho. Josafá, se Deus ele é o antes ou depois, ele é onisciente, onipresente. Então, se eu estudar a Bíblia hoje para pregar amanhã, final de semana, o Senhor já sabe. Ele vai me capacitar para me estudar aquilo, porque Ele sabe aquele que vai estar lá presente. Se eu fizer assim, eu não estou pecando, ao contrário, eu estou me capacitando para levar o evangelho genuíno. Leva o evangelho, leu 23 de Salmo, explica por que 23 de Salmo, explica por que o óleo na cabeça, explica qual é a parte das ovelhas que, né, por que a comparação de Davi naquele momento se comparando com um pastor, explica a palavra. Não se preocupa com glória, com alarido, com bateção de palma. Não se preocupa com isso, não, irmão. Se preocupa do evangelho. Eu falo assim, ó. Essas festas que acontecem, Josafá, que os irmãos do ministério gostam de barulheira, alguns não, né? Mas muitos gostam. É como um churrasco, irmão. Você come aquela comida gorda, aquela comida cheia de coisa. Perdoa a expressão. Você defeca no outro dia, às vezes não ficou nutriente nenhum. E aquele que tem o verdadeiro evangelho é como aquele que faz dieta. Ele seleciona, irmão, eu posso comer isso porque isso tem vitamina para mim. E aquilo fica, irmão. Se você for num culto cheio de alarido, cheio de bateção de palma, cheio de não sei do que, você perguntar qual foi a palavra no outro dia, a pessoa não sabe que palavra que foi. Ele fala que o culto foi agora, mas ele não sabe nem o que ele comeu. Entendeu? Então agora quando você faz aquela dieta base, cara, você vai saber, não, eu comi um pedacinho disso, comi um pedacinho daquilo e foi uma delícia. Então, irmãos, se preparem, né, teologicamente para levar o verdadeiro evangelho, que o povo está sedento, o povo acabou aquele negócio de bateção de palma, acabou aquele negócio de profetada, leia o evangelho, se não tem nada, se não sabe nada, simplesmente leia, porque a palavra revelada, ela já está revelada aqui, é a Bíblia, irmão, só lê simplesmente, deixa o Espírito Santo agir na igreja, mas não inventa história, não enche linguiça, pelo amor de Deus. Olha aí o recado do irmão, né? Não pode estudar a Bíblia, mas você não precisa dizer que você está estudando, tá? Você vai pregar no domingo, no sábado ou no domingo de manhã, vai lá, estuda
uma passagem bíblica para não falar besteira, prega evangelho. É óbvio que a sua fama vai cair muito, porque o povo lá não quer saber de Bíblia, de pregação de evangelho. Eles gostam da profetada, tá? E aí o problema é você estudar a Bíblia para ficar, como é que fala? Intercambiando, né? Entre o irmão caiu, tá, irmão da live? Ficar colocando uma pregação bíblica e ao mesmo tempo soltando profetada. Pregação bíblica e soltando profetada. Aí é desonestidade, e aí o seu julgamento será pior ainda do que esses hereges que estão julgando isso. Seja honesto e sincero. Se for pregar, pregue evangelho. Evangelho puro e genuíno, sem gracinha, né? E com o tempo, Deus sabe, né, o que vai ser de você aí dentro, tá? Provavelmente vão te perseguir. Mas esse é o caminho do cristão, a perseguição mesmo. Bom, Edson, agradeço a sua presença, tá? Você tem mais alguma coisa para falar aí pro pessoal do canal? Só agradecer, meu irmão. Só agradecer e parabéns pelo seu trabalho. Eu assisti a live, até estava assistindo, agora cortou, não sei porquê, mas aquela que você e o Bruno lá, tava aquele bate-papo bem bacana. E o seu trabalho é isso, cara. Eu gostei dessa parte que você falou, que o seu trabalho é abrir os olhos, você não direciona ninguém para lugar nenhum, somente uma igreja bíblica. Isso é lindo. Você, tipo assim, você não quer, vem para mim, não sei nem qual igreja você participa, Josafá, de verdade. Acho que pouco você fala de qual instituição você está. Eu nem vou falar, a intenção não é essa, né? A intenção não é essa, e é só abrir os olhos das pessoas. Então continue, meu irmão, continua. Quem tá, se assiste o seu programa, se assiste as suas lives, ou ele tá interessado em realmente entender do próprio evangelho mesmo, ou ele tá apenas querendo criticar o crítico. Mas de um jeito ou de outro ele tá absorvendo alguma coisa. Que Deus abençoe, viu? Deus abençoe a todos nós. Tamo junto, irmão. Amém, Edson. Um abraço pra você, meu irmão. Vai com Deus, viu? Obrigado. E sucesso lá, hein? Deus te abençoe. Obrigado, irmão. Amém. Bom, irmãos, agradeço a presença de todos vocês. A gente vai encerrando aqui mais uma live, certo? Aqui bateu o pico quase 900 pessoas, 890 e alguma coisinha, né? Ajuntando aqui os dois canais e mais o YouTube. Aí só aparece o total, né? Do YouTube aqui para mim aparece o total, né? Chegou-se lá entre 900 ali. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Fica aí a análise para a reflexão de vocês. As heresias que a CCB prega não são poucas, gente, é muita coisa, tá? É muita coisa. Ou seja, a CCB está inviável de você continuar lá dentro. A pregação de hoje, o tempo inteiro, foi parafraseando a Bíblia, como eu mostrei para vocês, pegando pedaços da palavra e comparando com a vida do CCB no tempo todo. E quando resolveu tentar falar alguma coisa só de Bíblia, foi quando ele entrou com aquela suposta revelação que ele teve, pregando um monte de heresia, que Jesus Cristo estava morando nas entranhas de Deus e apareceu do nada, né? Apareceu lá e aí Jesus virou filho. E Satanás, que era anjo de luz, o segundo na hierarquia, aí ficou nervoso e virou Satanás, né? É isso que você vai aprender frequentando igrejas como Congregação Cristã no Brasil. Eu acho uma loucura vocês virem no Braz e tentar achar que você tem uma sabedoria. O camarada não estudou nada, não tem curso de nada, e ele vem achando que vai trazer uma nova revelação maravilhosa, sabendo que os críticos estão acompanhando. É muita loucura. Ou será que ele não acompanha? Se ele não acompanha, chegou de gaiato. Agora o ruim é ele subestimar a gente aqui, né? E vir com esses montes de pregação sem futuro. Aí é lamentável. Bom, irmãos, Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.